Mas se for necessário para consolidar o palanque da Dilma Rousseff, ela deve abrir mão da candidatura ao Senado, a Gleisi Hoffmann? Eu não posso falar por ela, assim, essa é uma Mas o que ela deveria fazer como um petista, né? O que o senhor acha? Essa é uma decisão que ela já está, inclusive, tomando, né? Eu não posso, né, falar em nome dela aqui, né? O que eu posso dizer como dirigente do partido é que está correta, né, a relação que o partido tem estabelecido com o PDT, com o PMDB. Precisa ser uma relação sempre de muito respeito às convicções que qualquer um desses partidos tem e dos outros partidos da base aliada. Até porque, no plano federal, todos esses partidos já se decidiram, o PMDB, o PDT, o PP e vários outros partidos, né, a apoiar a pré-candidatura da ministra Dilma, a fazer um esforço muito grande em todos os estados para dar continuidade por mais 4 anos ou mais do que isso, né, a um governo federal que é exitoso, que é aplaudido pela grande maioria da população e que tem na figura do presidente Lula o seu grande líder e que hoje está muito decidido, o presidente Lula está muito decidido a fazer, né, da nossa pré-candidata, a ministra Dilma, a sua sucessora. Então, acho que é natural que as coisas se acomodem um pouco dentro desses princípios, sabe? E é isso que vai acontecer até o dia 30 de junho. Eu estou otimista quanto às questões aqui do Paraná e acho que o partido vai saber cada vez mais respeitar esse plano federal. Nós temos vários ciclos na política federal. Agora é a vez do ciclo do PT, digamos, se houver uma continuidade do governo Lula. Quanto tempo esse ciclo deve durar, mais ou menos? Nós vamos fazer de tudo para que dure bastante. Agora, com muita humildade, sabendo que uma hora ou outra a alternância de poder acaba acontecendo. O PT já governou, né, vários estados, vários municípios por muitas vezes, depois deixou de governar, depois conseguiu ganhar novamente. Acho que isso é natural da política. O que é importante, isso o PT tem conseguido preservar, é que o partido vá acumulando a cada eleição, não só mais vitórias, mas uma boa prática administrativa, né? Há políticas públicas que o PT inovou lá em 82 e que duram até hoje. Eu posso dar o exemplo do orçamento participativo, que eu fiz nos meus 2 mandatos lá em Cruzeiro do Oeste. O que mais o eleitor quer, muitas vezes, é isso. É ter a proximidade com quem foi eleito, é não ter a tristeza de só ver as lideranças políticas de 4 em 4 anos nos momentos eleitorais. Que normalmente é a grande reclamação. E o orçamento participativo, que é uma bandeira das administrações petistas, né, vem acontecendo desde 88 e eu tive a alegria de ver isso lá em Cruzeiro do Oeste, não só ser algo positivo na relação com o eleitor, por causa da transparência, do contato, do respeito, mas também trazer resultados importantes, né? O PT criou outras políticas públicas, né? Nós temos, por exemplo, lá em Cruzeiro do Oeste, algo que é muito importante para nós, que é a educação integral. 60% das crianças hoje já estão nessa modalidade de ensino. Estão, além de aprender a ler e escrever, né, tendo oficinas de música, de teatro, de artesanato, de idiomas, de informática, atividades esportivas, atividades relacionadas à saúde, né? Vão ser cidadãos muito mais bem resolvidos no futuro. Então, eu acho que mais importante do que acumular vitórias é acumular boas práticas administrativas, e o governo Lula fez isso, né? Mudou completamente o país, né? Quebrou alguns tabus. Antigamente a gente ouvia falar que se o salário mínimo tivesse aumentos consecutivos, isso ia quebrar as empresas. Na crise do ano passado se mostrou o contrário. O que preservou as empresas brasileiras foi o poder de compra do povo brasileiro, né? Diziam que se as pessoas mais humildes tivessem acesso ao crédito, isso ia criar, né, uma quebradeira na própria vida de cada cidadão. As pessoas hoje estão pagando as suas dívidas, estão se organizando para fazer novas aquisições, para buscar novos créditos. Então, eu acho que o PT e as boas práticas administrativas foram quebrando uma série de tabus que o país tinha. Um outro que a ministra Dilma está tratando muito agora é a questão tributária, né? O Brasil viveu algumas crises em que o governo, ao invés de abaixar a carga tributária, Fernando Henrique, José Serra fizeram isso pelo PSDB, a carga tributária do país aumentou na crise porque o país precisava ter recursos. O governo do PT, do Lula, da ex-ministra Dilma, o nosso governo fez justamente o contrário. Agora, no momento de crise, no ano passado, abriu mão de impostos, abriu mão de tributos para poder aquecer a economia. E ao invés de economizar, como muitas vezes já aconteceu no passado, decidiu investir mais. Lançou o Minha Casa Minha Vida, lançou a segunda etapa do PAC 2. Então, acho que mais importante do que as vitórias são, né, esse acúmulo que está acontecendo de boas políticas públicas, que a gente quer ver acontecer cada vez mais aqui no Paraná. Por isso que a gente está discutindo aliança aqui no Estado. Alguns críticos aí da linha econômica dizem que os benefícios tributários foram mantidos por tempo demais, arriscando aí uma inflação grande na sequência. O que o senhor acha disso? Não acredito nisso. Eu acho que, aí talvez até uma crítica, aí uma pequena crítica, né, ao nosso governo. O Brasil tem sido ainda muito conservador nessa questão no que diz respeito, né, aos
investimentos, ou a esse possível aquecimento da economia e até mesmo a taxa de juros. Eu converso muito com os empresários aqui do Paraná, com agricultores pequenos, médios e grandes, né, e vejo ainda uma angústia muito grande por causa dessas questões que muitas vezes são tratadas de uma forma muito conservadora. O Brasil poderia ousar mais, acho que teria níveis de crescimento maior e não teria de maneira alguma a volta da inflação, até porque ela aparecendo, ela pode aí sim ser controlada, ser mediada de uma outra maneira. Dá para apertar ainda mais o passo? Dá para acelerar o passo, né? Acho que o Brasil pode crescer ainda mais, pode melhorar ainda mais as suas políticas de juros, as suas políticas tributárias, e a nossa pré-candidata ministra Dilma tem colocado essa questão tributária como uma prioridade absoluta, né, do seu governo, e eu acho que o empresariado, o agricultor, ele sabe como ninguém, e, inclusive eu vou um pouco além, né, e defendo até políticas de crédito, políticas tributárias, olhando as vocações regionais de cada estado e de cada região dentro do estado, né? O Brasil é muito diverso. Vamos olhar o Paraná, o quanto cada região do Paraná é diversa, né? É importante que as políticas de crédito tributário elas olhem e deem uma atenção maior a essas vocações que cada estado tem, que cada região do estado tem, né? E nem sempre isso tem acontecido. Eu acho que é um amadurecimento, é mais um acúmulo que o PT, o governo do presidente Lula, um futuro governo da ministra Dilma vai ter que fazer. E, é claro, vai ter que combinar com o Congresso, com a Câmara, que aí, como eu disse, não é escolhida por quem governa, é escolhida por quem vota, né? E tomara a Deus que as pessoas votem de forma aceitada e a gente tenha cada vez mais uma Câmara Federal, uma Assembleia, um Senado que não nos envergonhe, como uma hora ou outra, né, acaba nos envergonhando. Vamos a mais um intervalo comercial, entrevista coletiva, volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com entrevista coletiva, hoje conversando com Zeca Dirceu, secretário estadual de Relações Institucionais do Partido dos Trabalhadores. O que você acha do ficha limpa? Acho que qualquer medida que venha, né, para moralizar a política, para estabelecer critérios mais rígidos, ela é bem-vinda. Agora nós vamos ter que viver essa experiência, né? Depois, talvez, aperfeiçoar ela, tornar ela mais rígida, dar a ela outros modos, mas acho que qualquer iniciativa que vem, principalmente quando é uma iniciativa popular, a população se mobiliza, ela tem que ser encarada, principalmente pelos políticos, com muita tranquilidade, com muito respeito, né, à mobilização que a população faz por uma coisa que é justa, que é a moralidade, que é buscar impedir que os maus políticos cada vez mais participem da vida pública. Você defende que isso já deva valer para essas eleições? Eu acho que o que ficou decidido, né, deveria valer até para servir como experiência, mas acho que mais importante do que isso é o eleitor também cada vez mais passar a pesquisar, passar a estudar. Hoje a gente tem a internet, né, que é algo tão fácil, né, tão acessível às pessoas. O Brasil vive um processo grande de inclusão digital, de implantação de telecentros, de internet de banda larga gratuita, até mesmo já em algumas cidades aqui do Paraná. As pessoas precisam estudar, precisam pesquisar, né, não podem acreditar só naquilo que o candidato diz, ou só naquele sorriso bonito que muitas vezes chega, ou nas facilidades que sempre são oferecidas a cada eleição, e que eu acho que é o grande problema, né, da política do Brasil, da corrupção. Essa, né, troca de favores. Gasto exagerado, né, uma necessidade exagerada de se gastar para que cada candidato consiga se eleger. Sim. Além do ficha limpa, cairia muito bem uma limitação muito grande nos gastos. Não há por que fazer campanha milionária. Você é a favor, por exemplo, do financiamento público de campanha? Eu sou a favor não só do financiamento público, mas ele tem que vir acompanhado com uma restrição muito grande dos gastos. As campanhas não precisam ser milionárias. Poderiam ser muito mais simples, muito mais baratas, né, sem um grande exagero aí, né, de investimento de recursos para que cada candidato possa colocar suas ideias, né, e o eleitor tem que estar atento a isso, né? A gente não pode achar que o ficha limpa vai resolver todos os problemas de corrupção no Brasil. Não vai. O que resolveria o problema, na minha opinião, da corrupção no Brasil é cada vez mais as campanhas dependerem menos do poder financeiro, né? Porque é essa dependência financeira que muitas vezes depois faz um ou outro desviar da sua conduta para poder equacionar aquele problema que ele construiu de uma grande despesa no período eleitoral. As campanhas são milionárias no Brasil e não poderiam ser.